noite, caros ouvintes da Rádio Mundial. Aqui é Carlos Florencio e mais um Potencial Humano de Vida, né? Hoje parece que São Pedro está contribuindo para muitas águas, né? Muitas águas vão rolar. Mas é bom, né, esse friozinho, né? A gente reclama quando chove, a gente reclama quando faz calor demais. O ser humano adora reclamar, né? O dia que não reclama de alguma coisa, parece que não fica feliz. E tem dia que você consegue reclamar das próprias reclamações, né? Então, estar na antipatia com relação à vida, né? Ou aquilo que corresponde à sua realidade, para certas pessoas, se transforma, até parece uma coisa mais forte do que elas, né? Então, elas não conseguem pensar de uma outra maneira. Quando falamos em desenvolver o seu potencial humano, você tem duas hipóteses aqui. Ou você desenvolve o seu potencial humano no sentido expansivo, expressivo, né? Gerando consciência, desenvolvendo a sua inteligência, né? Adquirindo aqui poder, autoridade na sua vida, consciente das suas ações e dos seus resultados, percebendo então que na vida não existe vazio nem falta, apenas ausência de conhecimento, percebendo que você está aqui para aperfeiçoar, né, para adquirir cada vez mais, né, consciência, mais conhecimento por meio das experiências que você vive. E que não está nada de errado com você, você não tem nada de errado, você não é uma falha, você não é imperfeito, né? Porque se você quiser desenvolver o seu potencial humano no sentido mais negativo e não positivo, talvez você questione aquilo que você é, e ao questionar aquilo que você é, você pode não aceitar aquilo que você é. E aí você começa a querer ser algo diferente daquilo que de fato você realmente é. Ao querer e valorizar aquilo que você não é e rejeitar aquilo que você é, quem é você? Pare para pensar um pouquinho. Se eu não aceito a minha vida como ela é, se eu não aceito eu como eu sou, se eu não aceito meus relacionamentos como eles são, se eu gostaria que tudo isso fosse diferente, aquilo que eu gostaria que fosse diferente é uma ilusão, aquilo que eu quero ser não sou eu, portanto, você automaticamente está vibrando numa rejeição. Ao rejeitar, você não permite se conectar. Se não se conecta, não estabelece uma relação. Se não estabelece uma relação, não se envolve. Se não se envolve, não conhece. Se não conhece, não domina. Não desenvolve autoridade, nem comando, porque você só domina e só tem autoridade e comando sobre uma determinada energia, sobre uma determinada situação, quando você de fato a conhece. Para isso, as experiências servem muito bem para que você possa romper todo e qualquer tipo de barreira, né? E o conhecimento ele é ótimo para isso. E as experiências vão aqui nos ensinando, né, a nós percebermos a nós mesmos e a perceber nós na relação com o nosso meio. E cada um de nós vai adquirir aí, né, a sua verdade, né? Porque a verdade de cada indivíduo é baseada nas experiências que viveu, né? Pelas influências que sofreu. Então, cada um de nós temos a nossa vontade, cada um de nós temos que ter a nossa verdade, cada um de nós somos singulares, indivisíveis. Infelizmente, na nossa sociedade, você foi educado a copiar os outros, a querer ser igual aos outros, ou começa a não aceitar aquilo que você é e começa a valorizar aquilo que você não é. E é claro que você só vai cair no vazio, no nada, né? Porque se aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho eu não valorizo, e se eu valorizo aquilo que eu não tenho, isso no mínimo é uma ação, né, nada inteligente. Mas tem muitas pessoas que fazem isso, né? Se eu rejeito os relacionamentos que eu tenho, que eu gostaria que a minha mulher fosse diferente, que o meu marido fosse diferente, eu gostaria que meus filhos fossem diferentes, os meus pais fossem diferentes. Aquilo que eu gostaria que fosse diferente não é aquela pessoa. Não são essas pessoas. É uma ilusão do meu sentido. É aquilo que eu acho que é o ideal, aquilo que eu acho que é o certo, e é a minha condicionante para que eu possa aceitar. Então, quando falamos em amar incondicionalmente, é você, de fato, não colocar essas condições para eu amar e aceitar, tem que ser dessa forma. Porque se não for dessa forma, segundo aquilo que eu conceituo que é o certo, que é o correto, eu vou rejeitar. Lembre-se, você foi educado a rejeitar muito mais do que aceitar. Você foi educado
a julgar, a criticar, a valorizar o que o outro tem de ruim para que você falsamente se sinta melhor, numa tentativa desesperadora de você conseguir ter um pouco de autoestima. Você gosta de difamar o outro para de repente se sentir melhor. Claro, não podemos generalizar, nem todo mundo é assim, mas existem muitas pessoas que agem dessa forma, muitas vezes de maneira inconsciente. Elas não percebem que, de repente, elas estão só valorizando o que é ruim na vida delas, rejeitando aquilo que elas são, rejeitando a vida delas, valorizando aquilo que elas não são, né? E aí elas, claro, que não vão estar felizes com a vida delas, aí elas vão olhar a vida do outro e elas vão desejar ser parecido ou ter aquilo que é do outro, desenvolvendo aí aquilo que eu falei, como a inveja, condicionando. É claro que isso vai atrapalhar a prosperidade e a abundância. O meu trabalho enquanto consultor de desenvolvimento pessoal, que eu faço, é um coaching, treinamento de vida focado em resultado. A minha especialidade é identificar esses mecanismos de autossabotagem provenientes de experiências pelas quais a pessoa viveu, mas que de alguma forma ela levou para o lado pessoal, sentiu que estava contra ela, ou tentou tirar vantagem e por conta disso ela acabou desequilibrando os outros ou a si mesma. Portanto, o meu trabalho é analisar o seu comportamento, a sua atitude, identificar esses mecanismos de autossabotagem, romper com esses processos repetitivos, né, que com certeza é proveniente de alguma coisa. Então, digamos, eu digo sempre que o ser humano ele foi domesticado, né? Ele, quando criança, ele ressente, mas ele não questiona as coisas. Então, ele automaticamente vai assumindo comportamentos que não são deles, que são da família, que são dos pais, né? Da religião, da política e tal. E ele vai achando que isso tudo é verdade, ele não questiona. E isso vai personificando, né? E ele vai manifestando isso, né? E repetindo aquilo que ele foi aprendendo. E muitos desses padrões, né, consciente ou inconscientemente, podem gerar aqui distúrbios. Então, a minha especialidade é identificar esses mecanismos de autossabotagem, romper com isso, melhoria nas relações interpessoais, ou seja, resolver conflitos. Qual é o seu tipo de conflito? Lembre-se, você tem um conflito porque você não está sabendo fluir frente àquela experiência. Você gostaria que fosse diferente. De alguma forma, você não consegue dominá-la, mas ela consegue dominar você. O meu trabalho é um trabalho de desenvolvimento de liderança pessoal focado em resultados de uma forma dinâmica, né, como cada consulta minha é um treinamento, né? E, portanto, tudo aquilo que você vai acumulando na sua vida, esses mecanismos e tal, eles vão te condicionando, vão criando padrões, né, conflitos, e aí quando você vê, as experiências parece que são repetitivas. Eu já vi esse filme e a coisa não anda, né? Pensando assim, no dia 7 agora, né? Eu tenho um curso, vou ministrar um curso, que é o curso O Poder da Mente Curadora. Na primeira parte do curso, das 7 às 11 da manhã, você vai identificar os mecanismos de autossabotagem por meio de uma técnica que eu faço no grupo. Cada um vai desenhar o seu próprio boneco, identificar os seus múltiplos personagens dissonantes, desequilibrados, que estão interferindo nas relações da sua vida, em que setores que esse tipo de desequilíbrio está acontecendo. Então, você vai identificar isso e aí, por meio dessa técnica, você vai levar esse exercício para depois replicar, mas só por meio da técnica você já consegue neutralizar e melhorar de 40% a 80% a ação desses mecanismos inconscientes que geram autossabotagem, que tornam as experiências repetitivas. Depois, nós vamos entrar nas suas experiências que você viveu, experiências reais que você viveu mesmo, aquelas que te traumatizaram, aquelas que você, quando você lembra, ainda te gera mal-estar, você gostaria que ela tivesse sido diferente, né? Então você não aceita, né? E ainda você se sente mal ao lembrar daquela experiência, significa que você não metabolizou a adrenalina gerada naquele momento. Essa adrenalina ela está presa no seu corpo físico, ela reverbera, como tudo no universo da energia, ela vai atraindo experiências repetitivas constantemente que fazem você liberar novamente o mesmo tipo de adrenalina, né? Tanto no sentido de um descontrole, né? De uma ira, de uma cólera, raiva, ou até um choro, ou o que for. Então, qualquer manifestação exagerada que você não controle, seja mais a nível emocional, de chorar e tal, ou de raiva, né? Ou mentalmente mesmo, né? Aqueles pensamentos que eles manifestam involuntariamente, sem o seu controle. Portanto, parece que você já está
sendo dominado pela sua mente, pelas suas emoções. De repente você sente uma angústia, não sabe controlar e tal. Então nós vamos trabalhar em você ir lá nas raízes dessas experiências e ao romper, arrancar, né? Tem que arrancar na raiz, que se você não arrancar na raiz, aquilo pode brotar novamente. Então, tem uma técnica minha que você vai lá e arranca, e vamos colocar lá outras imagens de referência, se apaziguar com uma série de situações da sua vida, né? Por meio da aceitação, e a partir disso, então, desenvolver um trabalho da mente curadora, ou seja, utilizar, né, que eu utilizo muito no meu trabalho, utilizar a mente para curar a própria mente. Porque 99% das doenças são psicossomáticas e 1% é acidente. E acidente tem a ver também, muitas vezes, por uma certa dispersão, e, ou seja, a mente ou o emocional não está bem concentrado naquele momento. Então, ou você ou alguém estava com esse problema, e por vezes você pode sofrer com isso, ou por meio de alguém que gera isso em você, ou você gera isso em alguém, né? Então, tanto você pode ser o agente ativo como passivo do processo. E tudo isso acaba criando aí uma certa cumplicidade no processo evolutivo. Então, esse curso da Mente Curadora começa às 9, vai até às 5, nós paramos para o almoço, na minha clínica aqui na João Moura, número 518, em Pinheiros, próximo do metrô da clínicas, né? Portanto, os meus treinamentos, eles são sempre assim, é sempre um processo de tomada de consciência, de transformação, para que você possa ter uma performance mais equilibrada. Isso eu faço nas minhas consultas, claro que nas minhas consultas eu já identifico esses personagens, já digo quais são os mecanismos de autossabotagem, sem a pessoa precisar falar, e aí já cria um exercício gravado, a pessoa leva e tal. Então, se você não quiser um trabalho de grupo, quiser um trabalho mais individualizado, pode vir, ou vem no de grupo e depois vem no individualizado, ou vem no individualizado e depois vem no grupo. Tem muitos pacientes meus que eu indico para fazer esses treinamentos, porque são ferramentas importantes para que a pessoa saiba lidar consigo e com a sua vida, com as experiências, para não ficar dependente nem de mim, nem de ninguém, porque eu, como instrutor, eu ensino as pessoas a serem livres, né? Livres daquilo que está interferindo no seu processo evolutivo, na sua expansão a nível pessoal, ou livres daquilo que, de fato, não está deixando você fluir com o seu potencial de forma positiva. Tá? Então, entre lá no meu site, faça as suas inscrições, as vagas são limitadas, ligue para o 4106-4141, número super fácil para você decorar, 4106-4141, ligue lá, fala com a Andréia, faça a sua reserva, ou entre no site para saber mais sobre o curso no www.carlosflorencio.com.br, carlosflorencio.com.br, ou mande seu e-mail, né, para contato@phvida ou contato@carlosflorencio.com.br. Participe da rede social, eu tenho uma rede social, eu sempre posto muitas coisas ali na rede social, além dos meus vários vídeos aí no YouTube, que você pode aprender bastante com os meus vídeos, ok? Então, ligue lá no 4106-4141. Agora eu quero falar com os meus ouvintes da Rádio Mundial. Também não posso esquecer, dia 8 é o dia do meu ritual que eu faço uma vez por ano, que é o ritual da Imaculada Conceição. Nesse dia é um dia de agradecimento, de você receber a sua mensagem com a energia da Mãe Santíssima. É um ritual que são em 3 horários, que é às 4, às 5 e às 6, né? Tem um trabalho de grupo que é muito bom para você vir aí meditar comigo e receber a sua mensagem, né, nesse dia tão fantástico, né, para abrir o ano novo com energia boa e você agradecer todas as aquisições que você conseguiu graças ao universo e a você também nesse seu ano, tá bom? Então, ligue lá e participe. São 3 horários, 4, 5 e 6. 4106-4141. Vamos falar agora com os ouvintes da Rádio Mundial. Para você falar comigo, não tem que ligar lá no 4106-4141. Para falar comigo aqui na rádio, tem que ligar aqui na rádio. Então, anote aí o número da rádio, fica com ele aí, 3016-1764, 3016-1764 até 3016-1768, tá bom? Ok? Vamos lá. Alô? Oi. Quem fala? Oi, é a Gilda? Oi, Gilda. Tudo bom, Gilda? Tudo. Qual é a sua data de nascimento, Gilda? É 27/10/61. Só um pouquinho. Ô, Gilda, você é uma pessoa que se cobra muito. Não, a minha musiquinha, enquanto eu estava lendo, eu não estava ouvindo a minha musiquinha. Tá baixo aqui dentro do estúdio. Agora estou ouvindo a musiquinha. Ô, Gilda, tudo bem, Gilda? Tudo.
É o seguinte, vamos lá. Você é uma mulher que normalmente gosta de enfrentar desafios, você não é uma pessoa que gosta de ficar parada vendo a banda passar, você gosta de ir lá e tocar o seu instrumento junto com a banda, né? Isso é uma tendência sua, né? Você não fica muito parada, você gosta de dominar as coisas, você gosta de se sentir útil, prestativa. Por conta disso, por vezes, você se sobrecarrega e muito pouco tempo e energia sobra para você mesma. Você já pensou nisso? Já. Então, agora você já pensou por que você faz isso? Eu acho que eu gosto de ajudar, não sei, gosto de participar, exatamente o que você falou. Uhum. Pronto, mas por vezes você percebe que você acaba não dando tempo para você mesma? É. Então, você só faz isso porque existe aí, inconscientemente, um mecanismo de autossabotagem que você traz, ou um karma, né? Se quisermos levar para esse lado mais espiritual, que basicamente você percebe o seu valor ao se sentir útil. Agora, para que dessa forma você consiga uma certa valorização. Agora, você deve ter percebido que muitas vezes você espera que as pessoas te agradeçam, mas parece que não estão nem aí, né? Não, isso não acontece mesmo. Isso é difícil, viu? Pois é. São poucas, às vezes sim. Sim, mas muito pouco. É. Pois é. Uma pessoa que tem esse tipo de energia sua acaba atraindo pessoas egoístas, que vão se aproveitar de que você está ali pronta para ajudar porque você quer ser valorizada, e essas pessoas vão usar você para isso, mas não vão nem te agradecer. Por quê? Não é porque elas são ruins, é porque elas não sabem valorizar os outros. Elas só querem tirar vantagens para o benefício próprio delas. Exatamente como um espelho oposto seu. Você não faz igual a elas, você faz o oposto. Deu para entender? Entendi. Então, isso é um mecanismo de autossabotagem, isso é um espelho que tem a ver com um personagem, uma energia que ronda, né, o seu campo energético, que está aí junto com você e que torna as experiências repetitivas. Isso faz você, pode ajudar você a engordar também, né, porque aí você precisa ser forte, e isso pode fazer você ficar robusta. E aí pode também fazer com que você se estresse muito, fique muito cansada. Isso não é bom, tá bom? Sim, tá certo. Ok? Ok, então. Fez sentido para você? Sim. Agora, você é muito boa para organizar, estruturar, arrumar, mas só que você tem que fazer uma gestão de tempo, e dentro da gestão de tempo que você tem que aprender a fazer, nesse tempo incluir um pouquinho você e saber principalmente a dizer não. Uhum. Tá bom? Ok, então. Um abraço, minha querida. Ok, obrigada. Boa sorte. Vamos ligar aqui na Rádio Mundial, 3016-1764, ou ligue lá para falar com a minha secretária para marcar o seu horário. A sua leitura e interpretação demora 1 hora, tudo é gravado, já lhe dou um exercício, você leva exercício, esse exercício tem um poder fantástico de transformar você, de gerar consciência. As pessoas conseguem, muitas vezes, numa consulta, já melhorar de 40% a 80%. Depois, claro, se você quiser fazer um treinamento, desenvolver mais coisas, aí eu tenho outras consultas. Mas a cada treinamento, cada consulta, ela funciona de forma independente, e é na primeira que eu defino uma estratégia dentro de alguma coisa que vai precisar, né, de um direcionamento, de um treinamento um pouco, uma vez que o meu trabalho é esse, né, um trabalho de fato de treinamento focado em resultado. Então, mas isso tudo é definido sempre na primeira. Mas a primeira, já tem várias pessoas que às vezes nem voltam mais, assim, não, já estou ótima, já estou ótimo, já consegui, já percebi o que eu tinha que perceber, já consegui me posicionar naquilo que eu precisava, e pronto, e as coisas vão se arrumando. Aí, se depois, se você quiser trabalhar o seu autocontrole, um trabalho de cura, né, uma harmonização, então aí são outros processos de outras consultas, mas normalmente são processos rápidos, porque o meu trabalho eu gosto com um certo movimento, tá bom? Alô? Alô? Quem fala? Janete. Oi, Janete. De onde é que você fala, Janete? Eu tô no Taboão da Serra agora. Opa! Como é que tá aí? Tá chovendo também? Tá chovendo. Pois é, né? Pois é. Janete, me dá a sua data de nascimento, por favor. 25/11/73. 5/11/73. Só um Isso, pouquinho. 25. Não entendi. 25/11, hoje. 25/11. Hoje? Você tá aniversário? Sim. Oh, happy birthday to you. Obrigada. Só um pouquinho.
Bem, então como você está de aniversário, eu nem vou, né, assim, fazer você se sentir mal com a tua própria existência. Porque eu acho que não... Fale tudo. Ó, você é uma pessoa muito emotiva, você precisa trabalhar em áreas que você crie, tá? Você é uma pessoa muito detalhista, você gosta do detalhe, então tem hipóteses de você, se você quiser trabalhar, né? Muitas vezes as pessoas de segundo chakra, às vezes, elas optam por não querer justamente entrar nesse mundo emocional por medo de sofrer e às vezes vão para áreas mais mentais, né? Certo. Isso pode acontecer, mas uma pessoa de segundo chakra é aquela pessoa que veio aprender a sentir, ela veio aprender a compartilhar desejos, prazeres, vontades. Ela veio perceber que ela tem que estar junto nas situações, ela não pode estar exclusa, não pode preparar a festa só para os outros, ela tem que participar junta. Então, ela também não pode, de repente, ficar muito em ser autossuficiente por medo de depender emocionalmente e sofrer, porque senão ela fica muito fria. Então, essas são as nuances que convém você observar. Na parte emocional, que é a tua grande ingenuidade, porque uma pessoa de segundo chakra, ela acha que todo mundo é bom, né? Aí depois ela se dá mal por conta disso, né? Porque eu digo sempre que aqui a gente não veio aprender a lidar com o bem, a gente veio aqui aprender a lidar com o mal. Depois que a gente aprende a lidar com o mal e a gente sabe perceber a maldade nas pessoas, perceber que elas não estão agindo de forma consciente, que por vezes são inconscientes, quando a gente sabe lidar com essa coisa ruim, aí automaticamente não ficamos mais vulneráveis, aí não vamos mais ter medo de nos envolver, porque vamos estar conscientes da nossa individualidade, e aí a gente vai poder de fato apreciar, degustar as experiências da vida, imaginar, intuir, sonhar, expressar o nosso potencial criativo e criador, consciente da realidade e sem se perder nos envolvimentos, contribuindo com isso, com uma anulação da própria individualidade. É isso que você, aí, Janete, tem que aprender. Entendi. Entende? É verdade, então, essa coisa é perceber a tua individualidade nos envolvimentos que você estabelece, é perceber o que é ilusão e o que é realidade, o que é que você projeta, né? E consciente disso. Não existe mais decepção, não existe mais mágoas, não existe nada disso. Você vai pelo seu desejo e pelo seu prazer e você compartilha disso. Senão você fica maternal, senão você fica querendo dar certo e quem quer dar certo dá sempre errado. Você falou uma coisa certa. Essa coisa de querer dar certo, né? Acaba dando errado. Porque você já começou com o erro, né? Porque o dar certo já passa a ser algo que eu desejo atingir, partindo do pressuposto de que aquilo que eu sou já está errado, né? Então eu quero dar certo porque eu quero que aquilo lá de fora que vai dar certo venha suprir alguma carência, alguma deficiência. Então, o que é que vai prevalecer? Vai prevalecer aquilo que você emana. Então, você está emanando um vazio, você está emanando uma carência, e aí você quer dar certo com aquela pessoa, porque assim ela vai te dar plenitude, ela vai resolver o teu emocional. Aí você projeta isso. Aí a minha pergunta é, será que você de fato está interessada em conhecer alguém, ou você está interessada em ter alguém para suprir aquilo que é uma deficiência em você? Eu não tinha pensado nisso. Pois é. Se a resposta foi essa segunda, significa que você ainda não sabe se envolver, você não sabe se relacionar e automaticamente é impossível que a energia do amor consiga fluir sem perceber isso. Então, o que eu tinha notado e o que muitas pessoas falam é que eu pareço autossuficiente, que eu não preciso de uma outra pessoa para estar feliz. É o que eu passo, dizem que é isso. Mas eu acho que pode ser uma forma de eu estar me... Não, você não é só isso. Essa daí é aquela energia que eu falei para você, que é mais mental, que você procura ser um pouco mais autossuficiente por medo de se envolver e de sofrer. Mas isso é só uma roupa. Por dentro existe uma mulher que quer ser amada sim, que é carinhosa e tal, e que se machuca sempre. Entende? Então as pessoas acabam criando vários tipos de personagem, que é isso que eu ensino a ver e a perceber nesse curso da mente curadora que eu vou dar e também nas minhas consultas. Aí você identifica o personagem, você consegue, ao identificar, você consegue, por meio de uma técnica que eu passo, você quebra ele e automaticamente ele vai perdendo a força de agir involuntariamente. Ou seja, quando você vê, você age, ele te domina e você nem percebe. Entendeu? Tá bom? Entendi.
Ok? Mas assim, ainda não está no equilíbrio esse teu emocional, ainda está precisando, de fato, saber como trabalhar com essa energia. Tá bom, minha querida? Mas eu te desejo um super feliz aniversário, um feliz ano novo. Teu ano novo começa agora e daqui a pouco já termina o ano, né? E aí já começa no outro ano, né? Mas vai firme, vai se envolvendo, mas lembre-se sempre do que eu vou te dizer. Toda relação que você estabelece, seja você mesma. E vá pelo teu prazer e pelo teu lazer. Depois você vai ver se você vai se identificar com a pessoa e tal. Se não se identificar, pelo menos, olha, você saiu daí alegre e feliz. Tá bom? Farei isso. Tá. Muito Okay? obrigada. Lembre-se, ninguém nos dá a plenitude. Nós é que permitimos ser plenos com os outros. Para isso, temos que aprender a aceitar as pessoas como elas são. E se aquilo que elas são nos perturba de alguma forma, gera algum tipo de mal-estar, então não é a pessoa. Porque quando é amor, a gente sente um silêncio e a gente sente que a gente expande na relação com o outro. Tá bom? Boa sorte aí para vocês. Gente, ligue lá no 4106-4141, 4106-4141. Entre no meu site, carlosflorencio.com.br. Vai com Deus, nessa chuva tá friozinho. Lembre-se, a pessoa amada tá lá em casa. Chegue lá, aproveite esse friozinho para dar um abraço, né, caloroso, né, de agradecimento por elas tolerarem, por elas fazerem parte da sua existência. Até mais. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Potencial Humano de Vida. Apresentação do consultor de desenvolvimento pessoal e coach Carlos Florencio.